Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da CEMIG e um baita provento que a CEMIG poderia destravar para os investidores. A CEMIG, a maior elétrica de distribuição de Minas Gerais, pode pagar mais de R$ 2 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais de CEMIG 4, que costuma ser o papel que mais paga dividendo para os seus acionistas em relação à ação ordinária, poder distribuir 17,7% de dividend yield. Fora que agora a CEMIG, com essa queda nas ações, pode estar bastante descontada e teria um potencial de valorização e retorno alto colocando para o longo prazo. Claro que para quem comprou ações da CEMIG no longo prazo, fez um bom negócio, a empresa gerou bastante valor para os seus acionistas. Mas antes de falarmos sobre CEMIG e essas perspectivas, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje eu não tenho CEMIG na minha carteira de ações, mas é uma empresa que vira e mexe, eu posso ficar de olho, porque é uma elétrica sólida, paga bons proventos, é uma empresa que nunca vai deixar de existir, porque acaba tendo aí, né, consequentemente, um papel muito importante no estado de Minas Gerais, que é distribuir energia. A parte de distribuição, pessoal, acaba sendo um setor sistêmico, né? Porque hoje nós temos 3 distribuidoras, na verdade gigantescas aqui, 2 na minha opinião, CEMIG e CPFL Energia. A CEMIG, ela é federal, é do governo ali, né, de Minas Gerais no caso. E aí, o que acontece, né, pessoal? A empresa, ela é uma estatal. Quando você compara com uma CPFL, você verifica de que a CEMIG acaba sendo menos eficiente por conta de ser estatal. Mas não é por isso de que ela não vai ser um bom investimento, porque é uma empresa que gerou valor a determinados preços, geralmente denota um bom ponto de compra. E o governo, como maior acionista, o governo também não é o maior vilão de todos, né? Claro, não é bom que uma empresa seja do governo, é verdade. Só que, pessoal, vamos também olhar pelo lado positivo. O governo, por ser o maior acionista, vai exigir que a empresa sempre pague proventos. E para você que é investidor, se aproveita disso, porque com o governo exigindo pagamentos mínimos prioritários obrigatórios, o acionista minoritário também consegue aproveitar essa raspinha, né, de bons proventos. Fora que a ação preferencial da CEMIG paga um dividendo mínimo prioritário obrigatório de 54 centavos por ação por cada ação preferencial. Então, a depender do preço que você pagar em CEMIG, você já garante um yield para sempre alto, na faixa de 6, 7% ao ano para o resto de sua vida, porque o governo sempre vai exigir de que a empresa pague esses proventos, a não ser que um dia a CEMIG fosse privatizada. Aí talvez a política de proventos poderia mudar, porque o novo acionista privado poderia gostar de eficiência de capital, talvez investir em outros projetos e o provento do acionista iria diminuir. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Porque mesmo que o governo venha da participação, ele ainda vai continuar com uma participação bem relevante, exigindo que a empresa pagasse um dividendo bem expressivo. Porém, pessoal, não é só o dividendo que importa, é observar se a ação está barata ou não. E a gente sabe a ciclicidade, o caráter cíclico da CEMIG, né? Por que cíclico? Pablo, mas eu acho muito estranho tudo isso, porque assim, tá? O setor de distribuição, ele é cíclico, né? Ele é mais cíclico do que transmissão, que acaba sendo o filé mignon da parte de energia, e ele é menos cíclico do que geração. Exatamente, pessoal. Ele fica num meio termo, só que aí é que mora o pulo do gato. Por que que você fala, Pablo, que CPFL não é cíclica e a CEMIG é cíclica? Pessoal, não é porque um setor é cíclico que todas as empresas daquele setor serão cíclicas. Depende de cada empresa. A CEMIG, por exemplo, ela acaba sendo cíclica porque ela oferta energia a um preço muito baixo. Então isso traz ciclicidade. Ela já tem grande parte do seu portfólio de energia contratado pelo governo de Minas Gerais. E aí a população, tecnicamente, tem respaldos, né? De acabar não pagando, às vezes a população atrasa o pagamento, a CEMIG fica inadimplente, porque o setor de distribuição é parecido com um banco. Ele pode ficar inadimplente. Já a CPFL, por ser privada, na verdade ela é privada entre aspas. Na verdade ela é uma estatal controlada pelo governo chinês, State Grid, né? Mas a gente coloca como uma empresa privada aqui no Brasil, né? Porque não tem o governo do Brasil
intervindo. A gente sabe que o governo do Brasil é bem populista, né? Ele gosta de reduzir preços na tentativa de atender a população mais fragilizada. E a CEMIG, ela precisa fazer isso para atender às metas do governo de Minas Gerais. E, consequentemente, o preço da energia tende a cair, o consumidor se beneficia, claro, mas a empresa se prejudica, porque o lucro da companhia vai desabar quando a empresa tem que distribuir uma taxa menor nas suas contas de energia. A CPFL não, ela pode colocar a taxa que livremente ela quer, né? Ela vive num livre mercado. Então, consequentemente, ela não tem, né, essa questão de ficar barateando os custos de energia. Por isso que ela tem um lucro mais sólido e crescente no longo prazo. Porém, aí entra uma desvantagem. Geralmente as mais cíclicas, como o CEMIG, trazem mais oportunidades de preço. Olha o que aconteceu aqui em 2016, né? Quando o governo Dilma assinou uma medida provisória fazendo as empresas estatais de elétricas reduzirem drasticamente as suas tarifas de energia. O lucro da CEMIG caiu de 3 bilhões para apenas 334 milhões. Nessa época, a ação desabou na Bolsa de Valores. Olha isso aqui, tá? Por isso que na CEMIG você tem que tomar cuidado com o seu preço de compra, porque esses cenários não acredito que vá acontecer de novo, porque hoje tem a lei das estatais que protege essas empresas, mas olha só, desabou 80% na cotação. E para quem comprou nessa época, fez muito dinheiro. Para quem comprou no auge da crise, olha só até hoje, seu retorno ajustado, considerando, né, o reinvestimento dos dividendos, já supera mais de 600% de rentabilidade. Na verdade, você está com mais de 1000% de rentabilidade, pegando no auge da crise de 2016. Então, esse caráter cíclico da CEMIG proporciona para o investidor bons pontos de compra. Agora, o lucro líquido dela segue caindo, o PL está alto, e um PL mais alto é ação cíclica, geralmente denota bom ponto de compra. O EV sobre EBITDA está baixo, na faixa de 5 a 6 vezes EV sobre EBITDA, a média é 10, também mostra de que a ação pode estar barata olhando por essa lupa, então mostra que CEMIG hoje seria um bom negócio, porque você está comprando ela no fundo de ciclo. Esse é o ponto aqui do mercado. Porém, vamos quantificar isso aqui. Será que hoje CEMIG vale a pena para uma carteira de rentabilidade barra carteira previdenciária? Hoje, um lucro líquido amassado de apenas 4 bilhões faria com que a empresa tivesse cotada no curto prazo por um preço-lucro na faixa de 9, o que é alto, porém a gente sabe que nas cíclicas é assim que funciona, quando o lucro melhora, esse PL vai diminuir. No curto prazo, né, você vai receber um yield de 7 a 6% ao ano. E quando o lucro recuperar, esse provento pode dobrar por 2, voltando para 15% ao ano. Mas sabe qual que é a mágica? O EBITDA da CEMIG hoje, uma forma de você ver que ela tá barata, ó. Você pega o EBITDA dela aqui hoje, está na faixa de quanto? Na casa, se você pegar, de 8 bilhões. Então, na verdade, o EV sobre EBITDA da CEMIG está muito baixo. Se você colocar aqui pelo cálculo, né, o EV sobre EBITDA da companhia, pegando aqui em empresa, você olha aqui o valor de firma, o EV sobre EBITDA está na faixa de apenas, pessoal, 6 vezes. A média dela é 9. Então, só para o mercado pagar 9 vezes o seu EBITDA, descontando a dívida, era para ela estar valendo na bolsa, pelo menos no curto prazo, nem estou considerando um cenário de recuperação, R$19, o que é hoje a R$11, você teria um potencial de alta de 74% na cotação. Agora vamos trabalhar com a recuperação do lucro da CEMIG. Olha só como ela pode estar barata, porque se o mercado pagar, supondo o seu EBITDA dobrando no longo prazo, hoje ela estaria cotada por um EV sobre EBITDA na faixa de apenas ali, ó, 54 dividido por 13, de apenas 4 vezes. Se o mercado pagar 8, 9, que é a média dela, a ação simplesmente pode dobrar de preço. Porque 8, tirando a dívida líquida, você tem um potencial de valorização no preço da ação de 135% de retorno, quando a empresa melhorar esse resultado. O que hoje a R$11, você poderia ver uma CEMIG a R$11 para o médio prazo, mostrando de que ela poderia estar barata. Tá bom, Pablo, e qual que seria o retorno de longo prazo da empresa? Vamos supor que o lucro líquido barra EBITDA da empresa cresça a uma taxa de 8% ao ano. Para daqui a mais ou menos 10 anos, o lucro, o EBITDA barra lucro EBITDA, pode ser de 17 bilhões, nos pior dos cenários possíveis, colocando mesmo esse cenário cíclico. Hoje você pode estar pagando nela, projetando aí para longuíssimo prazo, 4 vezes, né? Se o mercado pagar a média dela daqui a 10 anos, ela poderia valer na bolsa, descontando a dívida, mais ou menos 113 bilhões. Hoje, valendo 37, potencial de alta de 205%, olhando para os próximos 10 anos. Então, no pior dos cenários, 205%, olhando para daqui a 10 anos, né? Você poderia ter uma CEMIG aí, dando 11,8% ao ano. Se ela pagar
de proventos, vai, uns 10%, porque você pagou barato e crescendo uma taxa de 7, 8, né? Crescendo uma taxa de 8, você tem 30% ao ano projetado para os próximos 10 anos. E quer ver quando você usa o Graham, então, né? Colocando aqui o Graham, geralmente ele funciona muito bem para ações mais cíclicas. A gente sabe que a CEMIG, com o EBITDA de 17 bilhões, teria, né, tecnicamente, um EBITDA por ação na faixa de 5,94. Então, 22,5 vezes 5,94 vezes um VPA, que aí o VPA vai continuar crescendo. O valor patrimonial da ação da companhia vai continuar crescendo, que hoje está na faixa de R$10, né? O valor patrimonial vai crescer uns 8% ao ano. Então, talvez daqui a 10 anos, R$21 de VPA, você colocar aqui pela fórmula do Graham, vezes R$21, preço justo R$52. Aí pelo Graham você vê o potencial embutido nas ações de 381% se a empresa fosse devidamente precificada para daqui a 10 anos. E aí o seu retorno embutido em valorização pode ser ainda maior, de 17% ao ano, trazendo, 17, né? Mais aqui 10 de yield e colocando aqui essa taxa de crescimento de 8, retorno embutido na ação de 35% ao ano. Por que que eu coloquei 10 de yield? Porque hoje você já tem garantido um dividend yield, ó. Pensa bem, se ela paga 0,54 centavos por ação preferencial, você já tem 5% de forma garantida. Se ela pagar 5% a mais de forma operacional, você já atinge esse yield de 10%. Então perceba que meus cálculos aqui estão bem realistas. E projetando esse yield mínimo para 4 anos, você já supera, ó, 0,54 centavos por ação, sem considerar o operacional, você já supera R$2 por ação com muita tranquilidade. Então vê que CEMIG hoje está bem barata, observando-se pela lucro do Graham e esse crescimento embutido no patrimônio líquido da companhia e a ciclicidade do setor de distribuição atrelada para a CEMIG pode proporcionar para o investidor uma tempestade perfeita. Fora também um gatilho de privatização que talvez possa acontecer, melhorando a eficiência da companhia. Então por isso que eu acho o CEMIG barata. Pablo, por que que você não prefere a ação ordinária? Porque, pessoal, por mais que a ordinária tenha o famoso tag along, né, que é útil, o tag along não pode ser ignorado, é um direito que o acionista minoritário tem de receber 100% do preço de oferta do controlador, da venda do majoritário. Só que, pessoal, concorda comigo? O tanto que ela já paga de proventos já compensa esse tag along 0 na ação preferencial. Mas assim, isso vai da sua escolha, tá? Saiba que se você escolher a ordinária, você terá o tag along, porém você não tem esse yield mínimo. Aí seu yield vai ser menor na ordinária, pela ação ser mais precificada. Primeiro ponto que seu yield vai ser menor, porque a ação já é mais cara. A ordinária custa R$16 e não tem esse yield garantido que a preferencial paga de 54 centavos por ação para os acionistas preferenciais, na tentativa de, né, diminuir esse risco do tag along. Eu prefiro ter esse dividendo no meu bolso já no curto prazo, porque isso já me gera rentabilidade. Nada garante, porque ó, a empresa foi privatizada, algum acionista externo compra, você já recebeu um monte de provento, você não tem o tag along, mas você acha que o governo de Minas Gerais seria bobo de vender a CEMIG por um preço baixo? Não seria. O mercado rapidamente valorizaria as ações. Por isso que a preferencial tá tão barata, que na minha opinião, já esse risco do tag along já foi precificado no preço da ação preferencial. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nada, lembrando, se trata de uma recomendação. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Para além disso, você contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores e ainda ela é totalmente automatizada. Atualiza a qualquer momento, a cada segundo, a cada instante, sem você ter trabalho nenhum. E ainda tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações das baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm ações da CEMIG, qual é a sua expectativa. Em particular, não tenho CEMIG na carteira, acho uma boa empresa e tem uma perspectiva muito boa para longo prazo. Porém, é um papel que você vai precisar ter paciência, dada a ciclicidade, e num preço baixo pode sim fazer bastante sentido. Lembrando, nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!